Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando a falar sobre eclesiologia e a eclesiologia de Paulo, então ele tem uma visão dessa igreja que estava sendo alicerçada, fundada e construída em Pedro, pela ordem do próprio Jesus, em duas formas. Em 1 Coríntios 12, do 4 a 11, é a primeira forma que Paulo nos fala dessa igreja, de como que ela é. Então essa igreja é uma igreja pneumológica, uma igreja carismática, é uma igreja que vive pelo Espírito Santo, vive pelo uso dos dons do Espírito Santo. E ele nos diz assim: há diversidades de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outra a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. E assim então é que funciona e que deve sempre funcionar a igreja. Cada um recebe um dom, ou talvez mais do que um, mas esse dom tem que servir para o bem comum, para o bem de toda a comunidade. Não só para mim, não jamais só para a pessoa que tem o dom. O dom deve ser usado como o talento que nos diz o Senhor. Aquele que recebeu o talento tem que pôr esse talento em prática a serviço do reino. E seja qual for esse dom do Espírito Santo, seja o dom da profecia, profetize, seja o dom da cura, impõe as mãos aos seus irmãos, peça a cura a Deus, ao dom dos milagres, peça. Às vezes nós não conseguimos essas coisas porque nós não pedimos, porque nós não colocamos em prática, porque nós não buscamos. O dom do discernimento dos Espíritos, que é quando você sabe se aquilo vem mesmo de Deus, se aquela palavra vem de Deus ou não, que nós saibamos discernir, nos colocando à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo. A variedade de línguas, a interpretação de línguas que nós não conhecíamos, mas de repente alguém profetiza em línguas e então alguém presente também vai nos dizer o que foi dito. Mas todos esses dons são dados e distribuídos para a comunidade em geral, não para bem próprio, mas sim para o bem da comunidade, para que faça a comunidade crescer no Espírito Santo. Por isso, se você tem o dom de falar de Deus, fale. Se você tem o dom de interceder, interceda. Se você tem o dom da cura, peça essa cura ao Senhor, implore ao Senhor e Ele fará essas curas, as curas em nome sempre do Senhor Jesus. Essa é uma das maneiras com que Paulo vê a igreja. A outra maneira, então, é a igreja institucional. E essa igreja institucional, assim como ela já vinha sendo organizada após a escolha de Pedro para ser o chefe dessa igreja, então Paulo nos dá em 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13, ele nos fala dessa instituição. Primeiro nos fala então dessa igreja que deve ser conduzida pelo Espírito Santo. Aí nos fala dessa instituição da igreja, de quem são aqueles que devem estar à frente, como que devemos tratá-lo. Paulo nos diz assim: suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós
para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar, tende para com eles singular amor em vista do cargo que exercem. Então, aqueles que exercem cargos na igreja, que eles sejam respeitados, mas respeitados com amor, em vista daquilo que eles fazem por essa igreja do Senhor. Que nós possamos, então, irmãos e irmãs, sermos conduzidos por uma igreja que vive na unidade, que é una no mundo inteiro, é sempre a mesma, que procura não incorrer em divisões, mas sempre tem o seu magistério, alguém que sabe mais para tirar dúvidas, uma igreja que é movida pelo Espírito Santo, com os seus dons e os seus carismas, e isso servindo para o bem comum, e uma igreja que respeita as suas autoridades constituídas, como nos pede o próprio Paulo. Que nós possamos ser conduzidos dessa forma. Peço para você, irmão e irmã, compartilhe, dê um joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar sendo evangelizadas. Inscreva-se no canal. Inscrevendo-se e compartilhando, fica esse convite. Vamos evangelizar juntos. E no próximo vídeo nós terminaremos esse assunto falando ainda sobre essa igreja. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.